Fundamentos teóricos e metodológicos da inclusão. A instituição escolar inclusiva. Quando pensamos sobre a escola, sobre essa perspectiva institucional, vamos entendê-la como um organismo vivo, um organismo que interage com os processos sociais, históricos e culturais, para que possa propor os seus processos de aprendizagem. Assim, pensar a escola enquanto instituição é entender que o objeto de estudo institucional, ele visa compreender o funcionamento, a dinâmica institucional e analisar a qualidade da escola. Não estamos mais falando de quantidade, mas sim de qualidade. A qualidade da escola na medida em que ela vai processar as suas práticas educativas, o seu currículo, o seu conteúdo, os seus processos avaliativos. Sob essa perspectiva, se vai buscar identificar, então, a estrutura organizacional da instituição escolar, o seu funcionamento, e nessa medida entender como se dá o processo de aprendizagem que o aluno sofre. Na instituição escolar, nós vamos buscar compreender então a influência educacional que se dá, sempre pensando o aluno e o professor, e esse aluno como sendo o foco na instituição escolar, ele recebe as influências institucionais da escola de duas formas, seja de uma forma indireta, seja de uma forma direta, ele sofre essas influências da estrutura, da dinâmica institucional. Quando nós falamos dessa influência direta, ela diz respeito especificamente à relação professor-aluno e os processos de aprender que acontecem na sala de aula. Quando falamos de uma influência indireta, quer dizer das práticas educativas da instituição escola como um todo. Assim, então, é importante, quando pensamos a escola e a instituição, desenvolvermos algumas perspectivas, alguns enfoques de estudos dessa instituição escolar. E nós verificamos que os estudiosos, os investigadores, divergem e apresentam diferentes referências teóricas que tomam a escola, sob essa perspectiva institucional, para investigar essa instituição escola nos seus aspectos de estrutura, de dinâmica e funcionamento. Assim, uma das referências teóricas que podemos destacar é a teoria geral dos sistemas. Quando pensamos a escola como um sistema, ela é uma unidade de ação. Tá? Essa instituição escola sistêmica, ela é um contexto funcional, físico e humano, que integram nessa sua unidade ações corporativas para o processo de aprendizagem. Ela tem algumas características específicas. Pensar a escola sistemicamente é entender que essa instituição escola ela tem uma intenção, uma intencionalidade educativa. Ela tem também uma potencialidade que é própria. Essa escola sistêmica, sobre essa visão sistêmica, ela tem uma potencialidade que a identifica, que dá uma qualidade na transmissão dos seus processos de aprender que ela desenvolve. É interessante ainda destacarmos uma outra abordagem, um outro enfoque, que é o enfoque sociocultural do desenvolvimento e da aprendizagem da atividade humana. Quando entendemos a instituição escola sobre essa perspectiva, vamos destacar aqui a relação que se estabelece entre os agentes escolares, e principalmente entre o professor e o aluno, nos aspectos culturais, sociais e históricos. Então, é a escola institucional nesse cenário
cultural, social e histórico. Essas variáveis vão interferir, né, no processo de ensino-aprendizagem. E essas variáveis, elas interagem, né, há uma troca interativa por onde se vão construir as estratégias, os instrumentos de aprendizagem na instituição escola sobre essa perspectiva, né? Que ela vai aí destacar sempre instrumentos de aprendizagem sociais, históricos e culturais. Outro enfoque são as teorias de organização e da gestão escolar. Entender a escola sobre essa perspectiva da gestão escolar é entender a instituição escolar na medida da apresentação dos seus planos, dos seus projetos educativos, né? Então, é uma instituição escolar que visa o gerenciamento de ações, né, educativas, né, que planeja metas, né, a serem atingidas, a serem desenvolvidas, né, e que atendam, né, às necessidades da instituição e da sociedade aonde essa instituição escolar está envolvida, né? A gestão escolar é uma prática institucional bastante atual, bastante presente nos dias de hoje, né? Que leva em conta, né, esse grau de adequação, de adaptação, né, institucional no desenvolvimento das suas tarefas, né, que vão ao encontro daquilo que a sociedade atual, na sociedade onde ela está inserida, ela responde. Uma outra tendência, né, uma outra possibilidade de pensar a instituição escola são os estudos sobre o processo de melhoria da escola. Quando pensamos a instituição escolar sobre esse aspecto, né, da melhoria escolar, nós vamos destacar aqui as mudanças que a escola promove, né? Principalmente as mudanças da instituição escola sobre essa perspectiva, elas vão visar as práticas cotidianas, né? As práticas do dia a dia na escola. Então, ela trabalha nas ações mais específicas desse processo ensino-aprendizagem, né? Estratégias mais escolares, né? Mais próximas do aluno e do professor. Uma outra possibilidade de pensar a instituição escola, né, destaca os estudos da escola como uma unidade cultural e de educação em valores. Nessa perspectiva, se entende a instituição escolar, né, como sendo um espaço sócio-histórico, cultural de valores, né? A instituição escola, ela acumula valores, ela constrói valores, ela tem saberes que podem ser transmitidos, né? Que podem ser utilizados, né, pela sociedade, né, pela comunidade aonde ela está inserida. Então, é uma instituição escola que inova, né, na solução dos problemas, na resolução dos desafios cotidianos aos quais ela é convidada a pensar. Uma outra perspectiva é pensar a instituição escola como uma teoria da ação comunicativa. Quando nós pensamos a instituição escolar sobre essa perspectiva, se vai destacar, né, se vai salientar os processos de construção do conhecimento, né? Então, na relação professor-aluno, né, se dá prioridade, se ilumina, né, a questão do conhecimento, né? Esta seria a intenção da escola, tá? Nessa perspectiva, né? Ainda, né, sob essa perspectiva, não se pode dizer, né, que a instituição escolar, né, separa, né, o conhecimento dos valores que ela apresenta, dos valores que ela transmite, né? Dessa forma, se vê que a instituição escolar ela também vai interferir na pessoa, né, do professor, na pessoa do aluno, né, favorecendo, estimulando o desenvolvimento de uma maturidade, né, de uma maturidade do aluno na aquisição, na manutenção e na atualização do conhecimento ao qual inicialmente ele está submetido na escola.